Olá a todos, eu sou José Cleverton Ivens Oliveira, aluno do curso de Computação da Universidade Federal de Alagoas. Este é um trabalho da disciplina de Paradigma de Linguagens de Programação, disciplina ministrada pelo professor Alexandre Paes, e nesse trabalho efetuaremos a descrição e avaliação da linguagem Perl. O roteiro que iremos seguir inclui a introdução, características da linguagem, aspectos da programação na linguagem Perl, avaliação considerando os critérios de legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade, custo e, por fim, a conclusão. Introdução. O nome Perl é um acrônimo formado pelas palavras em inglês Pathologically Eclectic Rubbish Lister. Perl é uma linguagem fundada por Larry Wall na década de 80. É uma das linguagens mais utilizadas quando se refere à programação CGI, programação web. Bom, a seguir falaremos algumas das características da linguagem Perl. Perl é uma linguagem que possui facilidade para manipular textos e processos. Além disso, é uma linguagem de alto nível e uso geral, sendo também uma linguagem interpretável. Perl possui tipagem dinâmica, onde os tipos são atribuídos às variáveis em tempo de execução. A linguagem possui alto grau de portabilidade e reusabilidade de código. Bom, agora falaremos alguns dos aspectos peculiares da programação na linguagem Perl. Os literais são divididos em 4 grupos: os numéricos, as strings, os vetores e os hashes, que são vetores associativos. Os numéricos são compostos pelos tipos inteiro, float, hexadecimal e octal. Bom, em seguida temos as strings. Os vetores, que são uma lista de valores heterogêneos, e os hashes, como já falei anteriormente, são vetores associativos. Variáveis o nome das variáveis podem conter letras, dígitos de caractere underscore, e as variáveis podem ter um tamanho máximo de 252 caracteres. As 3 estruturas de dados primitivas de Perl são formadas pelas variáveis escalares, que são variáveis sem um tipo definido, que possuem um único valor e são precedidas pelo caractere scifrão. Os vetores, que são as listas de valores heterogêneos, que são precedidos pelo caractere arroba. E os hashes, que são os vetores associativos, que são precedidos pelo caractere porcentagem. Os operadores na linguagem Perl se dividem em 4 grupos principais. Os aritméticos, que são compostos por símbolos como, por exemplo, adição, subtração, multiplicação e etc. Os lógicos, formados pelos operadores e, ou e não, e suas variantes. Os operadores do tipo string, como por exemplo o operador ponto, que efetua a concatenação entre 2 strings, entre os valores de 2 strings. E os operadores relacionais, que se dividem em operadores relacionais para valores numéricos e os operadores relacionais para valores do tipo string. As estruturas de controle principais da linguagem Perl se dividem em 4 grupos. Os desvios condicionais, que são compostos pelos comandos if, else, unless e do. Os desvios incondicionais, compostos pelos comandos return, goto, last, next e redo. Os laços condicionais são formados pelos comandos while, do e until. E os laços contados, que são compostos pelos comandos for e for each. Bom, em seguida nós avaliaremos a linguagem Perl segundo os critérios estabelecidos pelo autor Sebesta. Bom, o primeiro desses critérios é a legibilidade. Legibilidade é a facilidade com que os programas podem ser lidos e entendidos. Esse critério divide-se em simplicidade global, que aborda que menos componentes básicos é melhor para a legibilidade do código,
E outro critério importante a ser avaliado dentro do critério de simplicidade global é a sobrecarga de operadores, onde o tipo primitivo de uma variável pode ser alterado em tempo de execução, e a interpretação do tipo da variável ocorre de acordo com o contexto em que ela se encontra. Ou seja, os operadores entre as variáveis é quem diferenciam os tipos. Ortogonalidade. A ortogonalidade se refere à combinação de um conjunto reduzido de primitivas a fim de gerar um número maior de instruções possíveis. O uso deve ser feito de forma moderada. Se for utilizado demais, o conceito de ortogonalidade reduz a legibilidade, e se for de menos, limita a capacidade de escrita. Em Perl, há uma grande variedade de operadores para uma mesma operação, mas para tipos diferentes. Por exemplo, como a gente acabou de mencionar, os operadores relacionais que são divididos por classe. Existem os operadores relacionais para inteiros e numéricos em geral, e os operadores relacionais para strings. Bom, e dando continuidade às instruções de controle. Em Perl, a linguagem Perl contém a instrução goTo, que, se usada de forma indiscriminada, reduz a legibilidade das linguagens, porque essa instrução ela é utilizada para pular de um ponto a outro no código, que pode gerar conflitos de entendimento e, por conseguinte, reduz a legibilidade do código. Capacidade de escrita. Capacidade de escrita é a medida do quão facilmente uma linguagem pode ser usada para criar programas para um domínio de problema escolhido. Esse critério divide-se em simplicidade e ortogonalidade, inicialmente. Simplicidade e ortogonalidade. Como a capacidade de escrita se relaciona diretamente com a legibilidade, as características que afetam a legibilidade também afetam a capacidade de escrita. Como acabamos de mencionar, a ortogonalidade em Perl é alta por conta de ter operadores que fazem a mesma operação para tipos diferentes, principalmente por isso. O suporte para abstração é a segunda característica relacionada à capacidade de escrita. Esse critério ele diz que a capacidade de focar nos aspectos essenciais da programação ele é focado nesses aspectos, ignorando características menos importantes. Perl suporta o paradigma de orientação a objetos, o que simplifica as tarefas de abstração e reuso de código. Por fim, o critério de expressividade. A expressividade é relacionada com a capacidade de especificar computações de forma mais pertinentes em detrimento de formas menos elegantes. Por exemplo, utilizar o operador de incrementação mais é bem mais pertinente e bem mais sofisticado do que utilizar a instrução valor igual a valor mais 1. Confiabilidade. Um programa será considerado confiável se ele se comportar de acordo com suas especificações sob todas as condições. A confiabilidade divide-se em verificação de tipos, que diz que está relacionada a conferir se o tipo passado bate com o tipo esperado. Como já foi dito, a tipagem em Perl é dinâmica e os operadores são quem diferenciam os tipos das variáveis. Vale ressaltar que se a variável não é explicitada, ela será tratada como uma variável escalar. Bom, a manipulação de exceções. Essa etapa consiste em identificar e tomar medidas contra a ocorrência de erros em tempo de execução. Em Perl, a prática mais utilizada para essa finalidade é o uso do eval block, que equivale ao try de outras linguagens, ou seja, ele é utilizado para capturar exceções. Bom, o último dos critérios importantes da confiabilidade são os apelidos. Os apelidos são uma forma de referenciar uma mesma célula da memória por 2 ou mais nomes ou métodos distintos. Um exemplo disso em Perl é que a linguagem permite o uso de diversos ponteiros
para referenciar uma mesma área de memória, como C++ e outras linguagens permitem esse mesmo recurso. Bom, o último dos critérios para avaliação da linguagem é o custo. Perl possui licença open source. Isso significa que não possui o custo de implementação. O único custo que essa linguagem tem, nesse sentido, é apenas para o treinamento do pessoal. Bom, a conclusão. Os fatores para a escolha da linguagem, os que mais pesam para a escolha da linguagem, é que Perl é uma linguagem que produz software, é uma linguagem de software livre, ou seja, o custo de implementação é zero, possui uma comunidade ativa, uma comunidade que está comumente efetuando troca de informações relacionadas à documentação, manutenção e etc. E a portabilidade, que é a capacidade de migrar por plataformas diferentes. Bom, essas são as referências e essa foi a minha apresentação sobre a linguagem Perl. Obrigado a todos e até a próxima.